Casa de Deus, esta casa de oração, esta noite, com grande alegria que a gente recebe os irmãos nesse lugar, com grande alegria que a gente junto nesse lugar, adora a Deus, engrandece a Deus, exalta o Senhor, exalta o nome daquele que vive para sempre e pelos séculos dos séculos domina sobre o nosso coração. Seja muito bem-vindo, você que está aqui conosco, você que está no módulo virtual ainda, está nos assistindo no YouTube e está aqui com a gente de alguma maneira, mantendo um vínculo, uma relação. Eu quero lhe dar o bem-vindo a essa noite de oração, louvor e de meditação na palavra de Deus. De todo o nosso coração estamos aqui para glorificar aquele que vive. Eu quero fazer alguns avisos muito rapidamente. Primeiro é que amanhã, segunda-feira, nós estaremos em módulo virtual com a classe de batismo e membresia. Então, começa às 7h30 da noite, reunião da classe. Pedir aos irmãos que estejam em ponto às 7h30 da noite lá, para a gente poder seguir com a terceira lição da classe de batismo e membresia. Como eu disse aos irmãos, o curso está dividido em duas fases, em duas partes. A primeira parte falando do batismo e das implicações do batismo, e na segunda parte dando ideia do que significa ser membro da Igreja Cristã Nova Vida em Vila São Luís. É muito bom ter um grupo de irmãos novos convertidos para batizar, que nos mostra que nessa pandemia Deus não parou de trabalhar na vida de pessoas, salvar, curar, libertar, transformar, como o Evangelho de Cristo nos diz que Ele faria. Muito bem. E, segundo aviso, quarta-feira nós estaremos também em módulo virtual com o culto de oração às 7h30 da noite. E na sexta-feira, atenção irmãos, sexta-feira é dia de Natal, é dia que para a cristandade é uma data muito especial. E nós também estaremos em módulo virtual, trazendo a mensagem de Natal a toda a igreja. 7h30 da noite no YouTube, no nosso canal habitual, nós estaremos trazendo a mensagem de Natal. Sexta-feira, às 7h30 da noite. Algumas pessoas me perguntaram, pastor, não seria melhor termos... comentaram sobre essa grade de horário que foi mudada, e eu achei bem melhor não mexer nos cultos de domingo, a gente ter os nossos cultos de domingo, uma vez que temos uma teologia firme, que acredita que esse dia é do Senhor. Nesse dia a gente não está envolvido com nada, não está envolvido com futebol, não está envolvido com filmes, não está envolvido com diversão pessoal, em churrasco, em piscina, coisas dessa natureza. Às vezes a gente imagina que só o tempo que a gente está aqui no culto é do Senhor. Não, mas todo o tempo do domingo, fazer uso desse dia para fora dos ambientes de estudo bíblico, estudo da palavra de Deus, a gente está envolvido com a família, ou ainda descansando, tirando um bom descanso. Se você não tem o hábito de dormir à tarde, como eu não tenho, mas eu de qualquer forma deito, tento relaxar, tento descansar para cumprir esse mandamento de Deus. Então, e à noite está aqui com toda a energia para voltar a abrir a Bíblia, voltar a pesquisar o texto bíblico. Nós precisamos, a igreja vem perdendo a energia de olhar para esses mandamentos de Deus com mais vigor espiritual, e é preciso uma igreja espiritualmente mais vigorosa, e nós temos os instrumentos para
vamos dizer, ativarmos este vigor na Bíblia. E para ativarmos este vigor, basta obedecer o que Deus nos orientou, não é? Estar ali no domingo, passar um domingo pleno, vir com a família pela manhã na escola bíblica dominical. Agora alguns estão conseguindo voltar à noite para o culto, mas daqui a pouco nós vamos voltar a um módulo, se não natural, se não normal, perto do que nós achávamos ou poderíamos achar de normal. E aí está com a igreja toda reunida, repleta, louvando, adorando e exaltando o nome do Senhor. Amém, amados? Rapidinho. Então, sexta-feira, 7h30 da noite, acesse o canal, nós estaremos lá, eu estarei lá esperando os irmãos para a mensagem natalina. E igualmente na semana do Ano Novo. Na semana do Ano Novo, igualzinho. Quarta-feira teremos o culto de oração, só não será um culto, digamos, com uma mensagem, como a gente tem o hábito de fazer. Será um culto de oração. E vamos reservar a mensagem, o contato com a palavra de Deus no culto de Natal, nessa semana na sexta-feira, e no culto de Ano Novo, também na sexta-feira, mesmo horário, 7h30 da noite, onde acontece os cultos de meio de semana aqui da igreja, nesse horário, tá bom, meus irmãos? 7h30 da noite. Vamos agora, com rapidez, celeramente, entregar nossos dízimos e nossas ofertas pessoais. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Deus e Pai, nós queremos abençoar dizimistas e ofertantes. Ó Deus, trabalha em nosso coração a lealdade, a fidelidade no sustento de sua obra e de sua casa. Senhor, faz uso de nossas vidas para suprir necessidades. Faz uso de nossa fidelidade para dar uma resposta, ó Deus e Pai, ao sustento desta igreja local. Abençoa, juntamente, ó Deus, com todas as famílias que a compõem, juntamente, Senhor, meu Deus e meu Pai, com todos aqueles que a sustentam. Nós pedimos que o Senhor abençoe a vida desses irmãos, sua fonte de renda, seu trabalho honesto. Ó Deus, agora trazemos dízimos honestos diante de Ti, trazemos ofertas, ó Deus e Pai, que são fruto de um trabalho honesto diante da Tua face, e pedimos que o Senhor receba, ó Deus e Pai, essa nossa doação, como um ato de culto a Ti, como, ó Deus, um capítulo da adoração litúrgica neste lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem servir ao Senhor com os dízimos, com as ofertas. Hoje eu tenho a visita dos meus 2 netinhos, o João, meu neto mais velho, primogênito, 8 anos de idade, o João, vai fazer 9 agora, em 2021, João? João, e o Teodoro, que também está aqui com a gente, que alegria. Então, eles hoje estavam à tarde com todos nós lá, fazendo as suas pinturas, colorindo, e nós no nosso convívio familiar, e eles pediram para vir à igreja, querem vir à igreja, queriam vir à igreja, os pais achando que iam nos dar trabalho, mas aí a gente negocia, não, tem que chegar lá, tem que sentar, ouvir a palavra, fazer as anotações do sermão, e depois no final a gente vai ver como é que a coisa fica. Não pode ficar no entra e sai, no senta e levanta, e é isso aí. Temos que vencer o medo de trazer nossos filhos e expô-los na congregação. Essa prática de expor as crianças ao culto é uma prática puritana, reformada, antiquíssima, e nós não podemos deixar-nos vencer pela cultura. Mas eles não ficam. Temos que ensinar, fica assim. Criança aprende tudo de ruim e tudo de bom. Então, temos que ousar ensinar. Amém, meus amados? Muito bem, abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho segundo São Mateus,
capítulo 11, versículo 28, naquele famoso texto bíblico, em que Jesus convida os seus ouvintes a virem a Ele, e faz uma declaração no meio desse convite acerca do seu jeito próprio de ser e existir. Nós vamos perseguir biblicamente e também eu quero encorajar os irmãos espiritualmente, perseguir o que Jesus disse ser. E ele não somente disse, mas ele viveu isso. Na missão de sermos seus discípulos, nós temos o grande alvo de refletir ou replicar esse estilo de vida, o estilo de vida de Jesus. Capítulo 11, versículo 28 diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Foi assim que ele se definiu. Ele se definiu como um ser humano manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. E aqui eu quero apenas sugerir que nós não somente víssemos a mansidão e a humildade de Jesus, expressa aqui como um verdadeiro letreiro luminoso de quem ele é, ou de quem ele era na sua condição de Jesus de Nazaré, filho do homem, filho de Deus, mas utilizar essa base para que nós desenvolvamos uma semelhança de postura e caráter diante de Jesus, e fazer um link com o fato de que foi apoiado nessas duas qualidades de caráter, que Jesus disse que as pessoas encontrariam descanso nele. Nossas casas precisam ser marcadas pela humildade, pela mansidão de coração de marido e mulher, filhos e filhas, para que nossos lares tenham, de fato, não somente a definição genérica de que é o lugar de nosso repouso e de nossa família, mas também de ser um lugar de descanso para nossos filhos e para nós mesmos. É extremamente confortador lidar com pessoas mansas e humildes, pessoas que trabalham essas duas características de Cristo em sua vida. É maravilhoso nós lidarmos com gente pacífica, com gente que fale baixo, com gente que trate o outro com a reverência necessária que o outro precisa. E Jesus disse que vindo a Ele, nós encontraríamos descanso. Esse Espírito de Cristo tem fugido dos nossos dias, do nosso conviver cotidiano. Parece-me que a igreja de Jesus esqueceu-se de Jesus. O que você encontra é um evangelho do engrandecimento, do empoderamento. Na cultura é a mesma coisa, o discurso é o discurso do poder, do ser capaz de se impor e até vencer.
todas as dificuldades e desafios. O apóstolo São João nos lembra que nós vivemos imersos naquilo que ele chama de o espírito do anticristo. E nós temos vivido dias em que eu sinto isto. Há 2 noites esta semana, ou por 2 noites nesta semana, na quarta e ontem no sábado, eu podia sentir o poder das trevas ao meu redor. Nós parecemos estar dormindo um sono, e esse sono vem tirando de nós a sensibilidade de quem é Jesus e tornando-nos ainda mais sensíveis ao que a Bíblia chama de o espírito do anticristo ou o anticristo. O apóstolo Paulo, escrevendo sobre ele na sua carta, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos de 3 a 5, disse o seguinte: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, e ele está falando da volta de Jesus, sem que primeiro venha a apostasia, que é esse desvio da igreja. Apostatar, o verbo significa desviar-se do caminho original. A apostasia, meus queridos irmãos, é o substantivo que vai aparecer nas construções das nossas frases, que significa exatamente isso: deixar o caminho original e pegar um atalho. Jesus lembrou, o apóstolo Paulo, que nos lembrou, escrevendo a carta aos Tessalonicenses, que antes de sua vinda viria um período de apostasia, de desvio da igreja, e fosse revelado o homem da iniquidade. Nós vemos, ou temos vindo a perder características ao longo do tempo. Nunca a igreja foi tão parecida com o mundo quanto hoje. Nunca os cristãos se pareceram tanto com os não cristãos quanto hoje. E a Bíblia diz que isso é um fato. Esse filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, se levantará como emblema máximo dessa vida apóstata. E o que eu estou tentando fazer com os irmãos é trazer-lhes outra vez para o caminho original. E na originalidade do Evangelho, a ideia é que pela mensagem do Evangelho sejamos transformados a cada dia a Jesus, semelhantes a Jesus. Não existe igreja e não existe nenhuma eficiência no trabalho do ajuntamento dos santos se isso não for implementado na vida humana. Jesus não morreu para que nós tivéssemos um local para ir aos domingos à noite. Jesus morreu para impactar-nos com a sua vida, de modo a implantar em nós o mesmo sentimento que houve nele. E o sentimento norteador do Evangelho acerca de Jesus é que ele era manso e humilde de coração. Talvez seja uma das grandes tarefas que você e eu temos nas mãos. Eu não entendo como é que nós podemos lidar com a vida alheia
enquanto temos esse trabalhão nas mãos. É um trabalho enorme, é um trabalho que vai além de mim, é um trabalho que toma 24 horas do meu tempo e todas as minhas energias. Olhar para a minha vida e perceber que ela precisa se assemelhar a Jesus, e aí eu choro, porque contemplo o meu rosto no espelho e me vejo tão aquém, e me vejo, meus queridos irmãos, tão menor, tão diferente de Jesus. A verdade é que nós estamos vendo que este espírito anticristo, que não está só se manifestando, meus amados irmãos, nestes últimos meses de pandemia. Não. A perseguição à igreja está profetizada nas Escrituras em Apocalipse capítulo 12. Ele é o grande dragão perseguindo o plano redentor, querendo devorar o filho da mulher. A perseguição contra a igreja é uma perseguição ad eterna. E nós vamos vivendo a vida tão humanamente, tão absorvido pelas necessidades e emergências dessa vida, que vamos nos esquecendo de que existe uma outra dimensão na vida, que é a dimensão espiritual. E é com o Espírito que nós discernimos os tempos e as épocas. Jesus, falando aos fariseus dos seus dias, ele disse: hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época. E a época que Jesus estava se referindo é a época do primeiro advento, da manifestação do plano redentor, da manifestação do Messias a toda a nação de Israel. E disse Jesus para eles: vocês não conseguem discernir esta época? Pois hoje nós estamos trocando de lugar com os fariseus, e poderíamos facilmente tomar essa palavra de Jesus para nós, e exortarmos-nos mutuamente, dizendo: não, vocês não sabem, vocês não estão vendo o que está acontecendo nesta época. Vocês não estão vendo uma igreja se desviando, vocês não estão vendo o cristianismo se transformando numa religião de entretenimento, vocês não estão vendo que a palavra de Deus está sendo removida do centro do culto cristão, e o homem está assumindo o seu lugar. Mas será eu já ia dizendo, mas será o Benedito? Eu peguei o Benedito assim, quase que saindo. Mas irmãos, será que a gente não consegue perceber essa época? Realmente, nós estamos vendo um espírito anticristo dominar esse tempo. Cristo sendo removido do seu lugar central, no culto cristão, na vida cristã, nos alvos e propósitos das pessoas ao virem à igreja. Hoje você pegou o carro, quem tem carro, entrou num ônibus, ou bicicleta, não sei como é que você chega na igreja, para vir até esse lugar, e aí eu quero lhe perguntar: para quê? Qual foi o propósito que o trouxe aqui? Bem, todas as vezes que eu leio a Bíblia, eu peço para Deus falar comigo. Todos os dias, esse ano acabei a minha leitura bíblica anual, já comecei. Não esperei virar o ano para começar, e já vou na 9ª semana.
de leitura bíblica, e a minha palavra é sempre essa: Senhor, fala comigo. Senhor, quando eu abrir a tua palavra, que o Senhor fale comigo, porque a única maneira precisa de nós discernirmos épocas e entendermos o que está acontecendo ao nosso redor, dessa falta de interesse em assemelhar-se a Jesus, de maneira que nós olhamos para os grandes astros do mundo religioso, e o alvo maior de grande parte da cristandade é de ser como alguns deles. Nós encontramos moças e rapazes imitando algumas cantoras evangélicas. Nós encontramos alguns pregadores tentando imitar outros pregadores. Mas eu fico a me perguntar, por que não somos convencidos de imitar a Cristo e, partindo do pressuposto da sua autodefinição, de que seria esse um bom ponto de partida para começarmos a trabalhar na nossa vida, trabalhando a virtude da humildade e da mansidão. Essa nossa distância dessa realidade é porque somos distantes da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada não tem um lugar de grande destaque e relevância para a gente. O escritor aos Hebreus, escrevendo no capítulo 4 e versículo 12, ele diz que a palavra de Deus é viva, ela é eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Os pensamentos de uma era, de uma geração, só podem ser discernidos a partir da palavra. Quando Jesus discerniu a sua geração, ele disse assim: essa geração má e adúltera. A geração de Jesus foi definida por ele como uma geração má e adúltera. Como você definiria a nossa, pastor? Uma geração no desvio. Nós temos igrejas cristãs que acolheram a teologia liberal, que não somente abriram púlpito para mulheres, mas mulheres lésbicas, a homossexualidade presente na liderança da igreja. Estas mesmas igrejas de teologia liberal foram capazes de afirmar que a Bíblia não é a inerrante palavra de Deus. Foram capazes de construir dúvidas com respeito ao nascimento virginal de Jesus, e eu não sei que tipo de Natal celebram. Outro dia, fazendo uma leitura de um artigo num jornal, e a articulista que publicou e que assina o artigo dizia que o Papai Noel, essa figura grotesca, intrusa do Natal, ele era o Deus triuno, representado na figura desse velhinho. É que o desvio está não somente evidenciado pelo estilo de vida, mas também nas defesas e afirmações que fazem com respeito à fé. Nós precisamos ser mais bíblicos e ter coragem de ser bíblico, expulsando das nossas casas a figura do Papai Noel, da árvore de Natal e de outros instrumentos que não têm fundamento escriturístico para que nós os tenhamos em nossa intimidade. Não há na Bíblia fundamento para isso. Mas o que acontece? É a Bíblia que nos ajuda a discernir
pensamentos e propósitos, diz o escritor aos Hebreus. Portanto, a falta de Bíblia nos leva ao quê, pastor? Ela nos leva à abundância de heresias e a abraçá-las sem qualquer tipo de julgamento crítico. Por quê? Porque quando a gente não lê, a gente não tem fundamento para construir ideias críticas com respeito a qualquer coisa. E no contexto da fé cristã, nós dependemos completamente desse livro. Quanto mais lemos a Bíblia, mais conseguimos entender Jesus. Quanto mais entendemos Jesus, mais compreendemos que a grande missão do Evangelho é transformar seres perdidos em discípulos de Cristo, alunos, aprendizes de Jesus. E esse trabalho de nos tornarmos alunos e aprendizes de Jesus se resume exatamente nessa reflexão de quem era Jesus. No escritor aos Hebreus, para a gente não sair da mesma carta, no versículo 13 e 14, ele vai dizer que todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos. Irmãos, tornem-se em condições de receber alimento sólido, para que os irmãos possam olhar ao redor e verdadeiramente pressentir a presença de um terrível espírito desvirtuador nos nossos dias. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades, o seu cérebro, a sua capacidade mental, intelectual, exercitada para discernir não somente o bem, mas também o mal. Não somente o bem, mas também o mal. Para discernir quem é Jesus e para discernir a antítese de Jesus, o anticristo. Para discernir o que é o reino de Deus e o exercício do governo de Cristo no seu reino, e para discernir também o reino das trevas. Então, quando nós nos alimentamos das Escrituras Sagradas, não é com o fim de termos maturidade só para discernir o bem, é para discernir o mal, porque podemos até em alguns momentos conseguir discernir o bem, mas quando vamos discernir o mal, nós paramos na seguinte frase: nada a ver. E aí o pastor aparece como estraga-prazer, né? Ele é que é o estraga-prazer, porque ele vai pregar um rigor, ele vai pregar uma vida de tal maneira dedicada a Cristo, ele deve estar exagerando. Não, irmãos, eu não estou exagerando. Cristo é o Cristo das Escrituras e o diabo também. É o diabo que as Escrituras definem. E esse espírito que agora domina este mundo, que a igreja convence ao desvio e que ao mundo inteiro convence de que o grande mal deste mundo é o cristianismo, este mesmo espírito trabalha do lado de dentro e do lado de fora, tomando corações, vidas, famílias de igreja. Irmãos, com todo o respeito que eu tenho a você, e eu devo muito respeito, carinho, eu fico pensando às vezes, por que essa gente por 25 anos sai de casa todo domingo, quarta-feira, para me ouvir? Eles devem gostar de mim, eles devem gostar do que eu prego, eles devem gostar do Jesus que eu anuncio. E de fato, meus irmãos, eu estou aqui para lhes expor Cristo nesta série de mensagens.
mas não expô-lo apenas como um grande ideal a ser seguido, mas um modelo de cristão, um modelo de andar perfeito diante do céu, do Senhor. Texto em Mateus capítulo 11, que nós acabamos de ler no início do culto, ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. É impossível você sustentar fé em Cristo sem aprender a arte de viver uma vida mansa e humilde de coração. Cristãos nervosos não são cristãos. O que eles são, pastor? Eles são uma espécie de matéria religiosa que se mostra diante de você. Mas uma pessoa que está sempre disposta a brigar, sempre disposta a empunhar armas, quem não apresenta esse espírito de mansidão e de humildade no coração, não tem aprendido nada de Jesus. Ser semelhante a Cristo, ou desenvolver, na verdade, um temperamento semelhante ao Senhor Jesus como discípulo, é começar trabalhando pela mansidão e pela humildade de coração. Em Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo escreve aquela maravilha, que é o capítulo 2, a partir do versículo 4, onde nós meditamos na semana passada, mas talvez seria pedir muito dos irmãos pensar na semana passada, mas eu quero colocar o texto outra vez, para você entender melhor quem é o seu Senhor e a quem você deve devoção e culto. A quem você precisa conhecer, juntamente comigo, que também necessito extremamente mergulhar no conhecimento de Cristo. Diz que ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, tendo o direito, aliás, todo o direito. Ele não achou que naquele momento da sua condição encarnada, ele pudesse invocar as suas habilidades divinas e a sua real identidade divina diante do povo. Ele abre mão e vai viver um conhecimento limitado, como todos os homens. Imagine, conhecendo toda a ciência, conhecendo todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, ele abre mão disso, para ser uma pessoa limitada. Então nós temos 3 pontos em que nós olhamos no Novo Testamento e vemos que Jesus era assim: conhecimento limitado, mansidão e humildade. Esses 3 pontos são 3 pontos importantes dentro da teologia do discipulado, que é tornar-nos semelhantes a Jesus. Ele de repente se faz homem, tendo como manifestar a sua divindade. A gente vê alguns episódios disso no Novo Testamento, sabendo o que passava na cabeça de um, o que passava no coração de outro, mas ele não tomou isso como usurpação. E na mansidão e na humildade, ele vai definir nesses 3 patamares, ou nesses 3 planos, quem ele é. Ele é o Deus que se esvazia, ele é o capitão das hostes que se reveste de mansidão, ele é o cordeiro cheio de glória que toma uma posição humilde. Vai viver
na aldeia mais pobre de Israel, na casa de um carpinteiro que desposou uma virgem de Nazaré, e ela só atraía pela força das suas virtudes invisíveis. Vive numa condição de humildade, cresce nessa condição de humildade, e aí eu quero começar a construir a nossa semelhança, sobre esses 3 pilares: mansidão, humildade e conhecimento limitado. Deixa eu começar perguntando uma coisa para você: você sabe tudo? Hã? Não. Quem acha que não sabe tudo, diga amém. Mas às vezes você se comporta como se soubesse, não é? Eu não sei tudo, mas às vezes me comporto como se soubesse. A verdade é que, quando a gente reconhece que a gente não sabe tudo, que o nosso conhecimento é limitado como ser humano, Jesus assumiu essa posição quando se humanizou. Mas nós não temos escapatória. Vamos morrer com um conhecimento limitado de tudo, da vida, da ciência, do tempo, do espaço. Nós não sabemos de quase nada. Não é que nós não sabemos de tudo, é que nós sabemos quase nada. E esse detalhe da natureza de Cristo nos torna mais dependentes. Jesus chegou a dizer: eu só faço aquilo que eu vejo o Pai Celestial fazer. Eu só falo aquilo que eu ouço o Pai Celestial falar. Era o grau de dependência que Jesus tinha do Pai. Era por conta desse conhecimento limitado e essa dependência que ele orava. Jesus nunca se comportou como Deus, como conhecedor de tudo, embora pudesse fazer uso disso, usurpando essa condição divina e trazendo-a para o dia a dia da vida humana. Mas ele não fez isso. Ele, como todos os homens, alinhou-se do lado dos que conheciam em parte. Em parte. Isto o fazia dobrar os joelhos logo cedo, de manhã. Construir essa semelhança com Cristo, baseado na dependência. Mas o que seres dependentes que não conhecem quase nada sobre tudo precisam fazer, pastor? Eles precisam de 3 coisas. Escute bem, todos nós que queremos ser discípulos de Jesus e nos assemelharmos a Ele, nós precisamos das Escrituras para treinar as nossas faculdades mentais e nos ajudar a discernir o bem e o mal. As Escrituras, são as Escrituras que vão dizer, isto é certo, isto é errado. Quando eu digo que a homossexualidade e a sua prática é errado, porque as Escrituras dizem que é errado. Quando eu afirmo que não existe fundamento bíblico para o divórcio, e para a dissolução de relacionamentos matrimoniais entre um homem e uma mulher, não é porque isso me ocorreu uma iluminação, não, isto é bíblico, eu aprendi isso na Bíblia. Quando eu vejo a igreja e amo a igreja apesar das suas deficiências, é porque eu vejo o Senhor da igreja fazendo isso, e está lá na Bíblia. Então eu preciso da palavra. Por quê? Porque o meu conhecimento é minúsculo, é mínimo. Sobretudo.
Você sabe o que está acontecendo aí no mundo? Me diga. Porque quanto mais eu ouço, mais eu fico confuso. Do que eu preciso? Da palavra. Outras coisas que eu preciso são conselhos. A Bíblia diz que aquele que se cerca de bons conselheiros alcançam o triunfo e alcançam o sucesso dos seus projetos. E sábio é aquele que se junta de bons conselheiros. Então nós precisamos de conselhos, de gente mais velha, mais experiente. É o filho que precisa do conselho do pai, que precisa do conselho da mãe, que precisa também do conselho do pastor para casos que tocam a vida espiritual, que tocam o coração, e tudo isso em nome de que eu não sei nada, ou quase nada. O que você sabe? Somar, multiplicar, dividir, subtrair. Sabe quem foi que descobriu o Brasil? Esse tipo de conhecimento não muda a vida de ninguém. O único conhecimento que muda a vida das pessoas é o conhecimento do Evangelho, é o conhecimento de Cristo. Porque nós temos conhecimento limitado, sabe o que nós precisamos também que aconteça conosco, para que a gente aprenda? Circunstâncias. As circunstâncias que nós encontramos na vida nos ensinam. A palavra, conselhos e circunstâncias. Não se esqueça, meus queridos irmãos, desse triângulo que você precisa partir dele para você trabalhar essa semelhança a Cristo. O segundo elemento do triângulo aqui é a humildade. Você é humilde? Pastor, você é? Igreja, nós somos humildes. Santo Agostinho morreu sem escrever o seu tratado sobre humildade. Ele disse que era a coisa mais difícil, o trabalho mais difícil era elaborar textos cristãos sobre humildade, falar sobre humildade, pregar sobre humildade, escrever sobre humildade, porque humildade é a virtude que quando você admite ter, você a perde. Irmãos, eu sou um homem muito humilde. Bem, mas deixa eu lhes dar um estímulo para a humildade, que é um estímulo para silenciar quando você sabe do que se trata. É quando você se cala, quando você teria muito o que dizer. É quando, meus queridos irmãos, você abrindo mão de direitos, assume culpa em circunstâncias em que você não é convencido dela. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, versos 1 e 2, ele diz: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado, com toda humildade e mansidão. Ele vai lá em Jesus, toma Jesus como referência e diz o seguinte: olha, eu rogo, eu faço um pedido veemente, não é só um pedido, é um rogo. O prisioneiro do Senhor, que por favor, vocês crentes em Éfeso, andem de modo digno da vocação a que vocês foram chamados, com toda humildade e mansidão. É porque não é com alguma humildade e mansidão, é com toda. A igreja é um lugar de pessoas mansas e humildes.
com longanimidade, porque vai precisar, igreja é um lugar de tensões, suportando-vos uns aos outros em amor. Seu olhar para o indivíduo, vê-lo atuando carnalmente, mas suportar. É meu irmão. Ele foi salvo pelo poder da cruz e do sangue. Eu preciso dar uma resposta mansa e humilde. Às vezes nós imaginamos ou confundimos a postura da liderança dentro da igreja. Liderar do ponto de vista cristão é ser um modelo de humildade e mansidão, e nós sabemos o quanto isso é difícil. Mas nós não podemos perder o olhar do cenário do Novo Testamento. É que se queremos de fato sermos discípulos semelhantes a Cristo, nós vamos ter que aprender essas 3 lições: humildade, mansidão e entender que nós temos um conhecimento limitado e em muitas matérias precisamos da ajuda da palavra, sempre do conselho de outras pessoas e de ter olhos abertos para as circunstâncias que experimentamos no nosso dia a dia. Paulo ainda na missão de nos tornar semelhantes a Cristo, porque esse é o trabalho de todo o ensinador e mestre nas Escrituras, é ensinar para aperfeiçoar. Ele disse: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Irmãos, atuar em humildade é aprender a ouvir. E ao longo desses 40 anos de vida no âmbito da liderança cristã, eu encontrei algumas almas nobres que entendiam o que era a vida na comunidade cristã, os dons, a operação dos dons ministeriais, e que tiveram comigo um relacionamento maravilhoso. Não se consideraram superiores, aprendiam. Os mais jovens que faziam perguntas: pastor, você tem 40 anos de estrada, o que foi mais difícil, o que foi mais desafiador? Mas a igreja que está no desvio não pergunta nada, acredita saber de tudo. Até o dia que batem na sua porta, casamento falido, filhos que nasceram mal educados. O que eu faço? Não dá para recuperar o tempo, não dá para recuperar os dias, mas se você quer de fato se assemelhar a Jesus, você vai ter que aprender a quebrar a cerviz. Eu voltei a estudar com quase 50 anos completados. Voltei a estudar em 2009 para terminar os meus estudos teológicos. Eu era o mais velho da classe. Aqueles rapazes que já tinham feito o curso teológico, estavam fazendo mestrado, sentado juntamente comigo. E eu olhei assim e disse: meu Deus, quanto tempo eu perdi. Mas depois que eu comecei a pensar, não, eu não perdi, porque eu gastei esse tempo educando os meus filhos. Só saí de casa depois que eles saíram também. Ou melhor, só saí para terminar meus estudos quando eles saíram também. E eu era o mais velho da classe, era o decano lá da classe. Todo mundo mais novo que eu. Mas quando eu parava para dar uma opinião, todo mundo parava para ouvir. Na verdade, meus amados,
voltar aos bancos para aprender sobre assuntos que você julgava saber. Sentar para ouvir. Mestres como o Dr. Shedd, que dava aula com o Novo Testamento grego aberto diante de si. E eu dizia: Senhor, obrigado por me fazer convencer meu coração a estar aqui sentado aos pés desse gigante da fé. Já foi para a glória. Sentar aos pés do maior hebraísta que o mundo cristão evangélico no Brasil conseguiria apontar, que é o professor Luiz Saião. Um dos maiores conhecedores do Novo Testamento, Dr. Kirchner. Meu querido Ziel Machado, um homem que tem amor nos olhos, nas mãos e no coração. Quanta gente maravilhosa passou por mim porque eu venci a vanglória. Foi difícil vencer a vanglória porque não foi só ali. Foi em outras circunstâncias também. A vanglória está sempre nos ameaçando a todos. Deus tenha misericórdia de mim, de nós, de todos nós. A terceira virtude a ser trabalhada na nossa vida é a mansidão. Quantos irmãos nervosos eu conheci? Irmãos que queriam acabar com tudo. Irmãos que queriam destruir tudo, arruinar tudo. Muito nervosos. Não, pode deixar que eu faço. Eu vou lá, eu vou fazer. Irmãos, não há nada mais difícil do que contrariar sua natureza beligerante, pecadora, caída. Nada. É difícil responder com mansidão. Na maior parte do tempo a gente responde explodindo, porque é mais fácil. Mas como Jesus tratou os mansos, ele disse que os mansos são os bem-aventurados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ele é um homem distinto por conta da sua mansidão. Em Tiago, capítulo 1, versículo 21, ele vai dizer para a gente: despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra. Nós podemos lutar com a palavra. A palavra está dizendo isso para a gente, e a gente disse: não, negativo, acredito nisso. Acredito com a palavra de Deus. Então o texto diz: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Quando a palavra diz para você que sem santificação você não verá a Deus, não resista a uma vida santa. Viva essa vida santa, mesmo que ela, e considerando que ela esteja fora do alcance. Mas se você é um salvo em Jesus, você foi trazido para esse caminho de santificação, de santidade. E se a Bíblia diz isso, é verdade. Não lute com a Bíblia. Não lute com a verdade. Não lute com a palavra de Deus. Eu, às vezes, estou ensinando jovens, ou estava, antes da pandemia, sobre relacionamento em julgo desigual. Você pode, de repente, amanhã, um filho seu, uma filha sua, entrar em casa, ladeado de um sujeito, não crente,
e você vai tentar convencer sua filha ou seu filho de que a Bíblia Sagrada não endossa esse tipo de relacionamento, e ele vai dizer: mas pai, eu amo esse fulano, mas pai, eu amo essa fulana. E aí você vai ver o sentido do acolher a palavra ou rejeitar a palavra. A Bíblia nos ensina em todas as áreas da nossa vida, cada área da nossa vida, a Bíblia tem uma orientação para dar. Vida financeira, como é que homens regenerados olham para as suas finanças, vida material, vida natural, vida espiritual, vida com Deus, oração, jejum, louvor a Deus, tudo isso a Bíblia ensina. E ela manda, ela própria diz para que nós a acolhamos com mansidão. A palavra é implantada em nós, mas essa ausência de mansidão expulsa a palavra da gente. Diz não. Não é possível que a gente viva sob critérios culturais tão retrógrados quanto este que a Bíblia Sagrada aponta. E a gente vai viver a vida como quer. Moral da história, perdemos a oportunidade de nos assemelhar a Jesus. Finalmente, em Tiago capítulo 3, versículo 13, ele faz a pergunta que nós gostaríamos todos de levantar a mão. E a pergunta é: quem entre vós é sábio e inteligente aqui? Você adoraria levantar a mão, não é? Eu também. Eu sou sábio e inteligente, sabe? A sabedoria e a inteligência, ela é visualizada através da demonstração de mansidão mediante um condigno proceder. Se você grita lá com a sua mãe em casa, com o seu pai, você é um tolo. Se você está lá gritando com a sua mulher, para lá e para cá, você é um tolo ao cubo. Por quê, pastor? Porque você ensina seus filhos a serem tolos como você. Outro dia, o meu netinho perguntou por que o vovô, a manga do vizinho cai no seu quintal, o senhor recolhe tudo, vai lá, poda o galho da mangueira do vizinho. Fala com ele, vovô. Disse: não, ele é um senhor de idade, ele não consegue nem mesmo suportar o peso do próprio corpo. Então, quando a gente está nessa situação, a gente ajuda. Porque nós cristãos temos sensibilidade, a gente ajuda, a gente calça o sapato do outro. Ser semelhante a Cristo é possível. Nós não estamos falando de algo que a Bíblia coloca no campo da impossibilidade. E você deve partir desses 3 pilares para construir a edificação. Entender que tem um conhecimento limitado da vida, portanto, ninguém precisa andar orbitando no entorno do seu entendimento. Quem quer ouvir, ouça. 2, você precisa de conselheiros. Nós todos precisamos de conselheiros. Eu tenho os meus mentores. Em terceiro lugar, nós precisamos das Escrituras, da Bíblia, crescer em conhecimento bíblico, crescer no entendimento das Escrituras, poder digerir alimento sólido, para que isso nos ajude a desenvolver discernimento. Essa é a revelação que o Novo Testamento faz de Cristo. Ele é esse tipo de ser humano.
que abriu mão de fazer uso de conhecimento pleno para ser um homem do ponto de vista total, conhecimento limitado, mansidão e humildade. Que Deus nos ajude, todos nós, a sermos esse tipo de ser humano, discernindo os tempos e as épocas e entendendo que nós estamos sendo ameaçados no nosso testemunho. O mundo está trabalhando para nos desviar de Jesus, mas nós precisamos ter olhos atentos para enxergar isso. Senhor, nós somos deficientes nessas 3 áreas, e não poderia ser diferente, porque somos homens. Embora conhecemos muito pouco, mas achamos conhecer muito. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a aprender com a Bíblia, com as circunstâncias e com outras pessoas melhor construídas do que nós, com mais bagagem do que nós, em diferentes áreas. Senhor Deus, nós todos demonstramos aqui e ali explosões de ira e de indignação. Sim, Senhor, a gente entende que os dias são maus, complicados, difíceis, mas ajuda-nos a dar uma resposta mansa e construir uma vida sob a liderança do Espírito Santo na direção da humildade, na direção da mansidão e na direção de um conhecimento limitado que nós temos do dia a dia. Perdoa a nossa empáfia, perdoa a nossa soberba, perdoa muitas vezes nossos atos de vanglória. Perdoa, Senhor, é esse nosso lado humano decaído que precisa tanto de uma intervenção vinda do céu na nossa direção. Perdoa, ó Deus, e conduz-nos na semelhança a Teu Filho Jesus, de modo, ó Deus, que no falar, no pensar, no agir, a gente faça lembrança às pessoas de quem é Jesus. Nós não estamos em busca de sermos perfeitos, mas em busca de sermos aperfeiçoados pela Tua santa palavra, pela palavra que nos molda, pela palavra que nos traz, ó Deus, ao centro da Sua boa vontade. Abençoa os jovens que tão facilmente podem ser iludidos e verem-se capazes de discernir o mundo e a vida. Toma os pais dos jovens, toma a mim, ó Deus, pastor dessa comunidade, toma esta comunidade inteira em suas mãos, e destrói em nós a vanglória, destrói em nós, ó Deus, essa incurável sensação de que nós podemos e sabemos dominar todos os temas da vida. Dá-nos mais de Tua santa palavra,
Ajuda-nos a acordar amanhã, ó Deus, e abrirmos a Bíblia. Que em nome de Jesus, ó Deus, ajude-nos a ouvir a tua boa, santa e gloriosa palavra, em nome e por amor de teu glorioso Filho Jesus. Ajuda-nos a sermos esse tipo de comunidade, que mostra ao mundo quem é Jesus, não somente através da pregação, mas através da própria vida. Pedimos isso, em nome de Cristo Salvador, modelo que perseguimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Um beijo no seu coração, vai na paz. Vejo você na quarta-feira na live. Paz. Parabéns, João. Ficou ali quietinho. Anotou o sermão? Sim. Deixa eu ver.